Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E o objetivo da nossa videoaula de hoje é falar de uma decisão recente do STJ que julgou um caso de ágio interno, né? Então, vamos ver os fundamentos da decisão, o que se discutiu, né? E o que a gente pode tirar de lição em relação a essa matéria. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo e ativa as notificações e sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, o que a gente vai estar comentando hoje, né? É uma decisão recente da STJ, através do RESP 1808639, né? Falando de uma operação envolvendo ágio interno, né? Então, da possibilidade ou da impossibilidade da imputação fiscal desse ágio interno. Então, o RESP 1808639, né? Do STJ, o relator foi o ministro Marco Aurélio Belize, ele foi julgado em 10 de fevereiro de 2026, e a matéria se trata de ágio interno de uma incorporação reversa. Qual que é o contexto geral, né? Isso teve como origem um mandato de segurança preventivo por parte da empresa Cometa, a versão Cometa, e ela fez incorporação reversa. Então, a controlada Direção Cometa S.A. incorporou a sua controladora Cometapar Participações Limitadas, né? Essa controladora Cometapar havia adquirido ações da controlada com ágio, justificando com expectativa de rentabilidade futura, né? E qual que é a dúvida que se colocou? Após a comparação reversa, pode a sucessora amortizar fiscalmente esse ágio, reduzindo a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro? Então, esse é o contexto da operação. Nós tínhamos uma controladora chamada Cometapar Participações, que controlava a aviação Cometa S.A. Então, essa controladora adquiriu essas ações da Cometa com ágio, contabilizou esse ágio com base com fundamento econômico que está dizendo futura, e depois ela foi incorporada por sua controlada. Então, a versão Cometa acabou incorporando a sua controladora, e esse foi o objetivo do questionamento. Então, a questão jurídica, qual que é o problema central? É possível amortização fiscal do ágio interno? Porque esse ágio, né, o que é considerado ágio interno? Operação efetuada em empresas do mesmo grupo econômico, tá? Então, esse seria o ágio interno que está sendo objeto de discussão. Então, são operações efetuadas dentro do mesmo, empresas do mesmo grupo, sob a égide da Lei 9.532/97 e do Rio 99, Decreto 3.000 de 1999. Então, esse é o contexto, né, esse é o problema central. E há uma divergência entre as turmas do STJ em relação a essa matéria, que o próprio relator salienta quando ele traz o seu voto. Então, a primeira turma do STJ, através do RESP 2026-473, admite em tese a dedução do ágio interno e cabe ao fisco o ônus de provar se é artificial. Já a segunda turma tem um posicionamento diverso. Rejeita a dedução por considerar a operação abusiva e sem proposta negocial. Inclusive, esse julgamento que nós estamos comentando foi feito pela segunda turma do STJ e o relator, inclusive, não participou do julgamento desse RESP 2152-642 e deixa bem claro no seu voto, então é importante a gente colocar. Então, nós temos duas turmas do STJ com, a princípio, com posições divergentes e cabe, depois da sua uniformização, cabe a nós acompanharmos como é que vai ser a evolução desse tema. Então, qual que é o cenário legal aplicável, né, que está no voto, que é importante a gente relembrar? É o artigo 7º, inciso 3 da Lei 9.532 de 1997, que permite amortizar após a comparação por decisão o ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, então essa é a base legal, e o artigo 8º, inciso 2, aplica-se também à incorporação reversa, quando a incorporadora incorporada detinha a participação. Então não há vedação legal, né, de uma incorporação reversa, né, é, controlada com incorporar a controladora. Então, base legal, artigo 7º e 8º da Lei 9.532 de 1997. Então, qual que é a carência importante, né, dessas operações que estão sendo objeto de julgamento, tanto no CARF quanto, né, no STJ? A lei não vedava expressamente a amortização de ágio proveniente de partes dependentes, ágio interno. Houve essa mudança somente com a Lei 12.974 de 2014, 12.973 de 2014, tá? Então, a mudança veio com a Lei 12.973 de 2014, que não é aplicável nesse caso que foi julgado, porque essa operação foi antes de 2014. Então, a Lei 12.973 de 2014 alterou o tratamento tributário do ágio. Artigo 22 limitou a amortização fiscal do ágio gerada entre partes não dependentes. Então, só a partir de 2014 que há uma restrição legal. E o artigo 25 definiu o que seriam partes dependentes.
E há uma regra de transição, no artigo 65 da Lei 12.973, para aquisições até 31 de dezembro de 2014, operações realizadas até 2017, aplica a Lei 9.532 de 1997. Então, não é que vigente a partir de 2014, só a partir de 97. Caso concordo, concreto se enquadra nessa regra de transição, portanto, se aplica a Lei 9.532 de 1997, não a 12.903 de 2014, que deixa bem claro no artigo 7 e 8 que não há vedação legal, né, entre partes dependentes de realização de operação de ágio interno. Então, isso tem que deixar bem claro, e o relator deixa bem claro na sua fundamentação do voto. A origem, né, desse caso, né, teve, né, uma decisão de primeira instância, e é importante a gente comentar a decisão do TRF3, que vai fundamentar também o entendimento da turma do STJ. Então, qual que é o fundamento da decisão do TRF3, né, do tribunal, que denegou a segurança do mandato de segurança? Primeiro, é um fundamento contábil, que a gente é vedado pelas normas contábeis CFC, CVM, ofício CVM 1 de 2000, de 97, que pressupõe partes independentes, né, para o pressuposto do ágio ser válido, e um requisito probatório, que o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento do preço que gerou o ágio. Então, esses dois fundamentos são importantes, e o probatório da comprovação do pagamento é que foi levado em consideração para os ministros do STJ não reconhecerem esse ágio interno dessa operação. Então, qual que foi a conclusão do TRF? A operação aparentemente foi artificial, porque não houve demonstração de pagamento e, portanto, houve manutenção da glose da amortização do ágio, né, nesta operação, né? E no caso do voto do relator, do ministro Belize, o que que ele faz, né? Primeiro, que é importante destacar, né, esse recurso não foi conhecido, né, porque eles entenderam que teria que reapreciar a prova e, com base na simulação do STJ, isso é vedado. Então, ele não foi conhecido, mas mesmo não sendo conhecido, é importante estudar o acordo, né, do STJ, porque ele traz toda uma fundamentação que a gente pode utilizar em futuros casos. Então, a primeira coisa que ele cita no seu voto é a administrar do recurso, que é possível, mesmo com violação do decreto do Rio 99, do Regulamento do Imposto de Renda, conforme jurisprudência na Corte Especial, né? E no caso da tese de mérito em tese, o que ele alega? É sobre a lei da 97, a amortização do ágio interno é admitida em princípio, porque a lei não vedava, então ele já reconhece que a lei não vedava esse tipo de operação, e o fisco pode, caso a caso, comprovar a artificialidade da operação, né? Então, cabe ao fisco comprovar se ela foi operação artificial ou não. E nesse caso concreto, o que eles entenderam com base, né, na decisão do TRF? As instâncias ordinárias concluíram que não houve prova do pagamento do ágio, portanto, não se cumpriu nos requisitos para que esse ágio seja válido, seguindo algumas tendências, inclusive de acordos do CARF, e para modificar essa conclusão, seria necessário reexaminar provas que é vedado pela súmula 7 do STJ. Então, por força disso, é que o recurso não foi conhecido, né, no voto do relator. Aí nós temos um voto vogal do ministro Fernando Vilela, né, que se alinha com a posição mais restritiva da segunda turma, que ele fala que a ausência de vedação da Lei 9.532 não equivale à utilização tácita para a operação de ágio interno. Este tipo de estrutura só passou a ser usado após a Lei 9.532, que buscava justamente coibir abusos, e o ágio interno, por si só, já seria incompatível com o sistema configurando abusos de direito. Essa é a visão do ministro Afone Vilela. E no caso concreto, também concorda com o não conhecimento do recurso pela falta de prova do pagamento da súmula 7. Então, o entendimento do ministro Fernando Vilela, ele é muito mais restritivo em relação a essas operações e demonstra o posicionamento da segunda turma do STJ em relação a essa matéria, né? Então, vamos aguardar como é que vai ser a uniformização dessas operações por parte do STJ no futuro, né? Então, vamos acompanhar. Então, no caso do importante salientar também, né, que foi debatido, né, a questão do ônus da prova do mandato de segurança preventivo, né, no caso concreto. Então, a impetrante alegou, no caso da comenta, que o mandato de segurança preventivo, comprovação do pagamento seria analisado apenas eventual fiscalização futura. Então, ele não trouxe essa prova, né, nos autos, achou que não era interessante,
falhou nesse ponto, eu acho, é a decisão do TJ. O caráter preventivo não dispensa a prova pré-constituída do direito líquido e certo, é porque tinha que comprovar todos os requisitos legais, inclusive o pagamento efetivo do ágio. Né? Acho que ele não trouxe porque não tinha, né? Mas deveria fazer isso para poder demonstrar e não ter perdido essa oportunidade de demonstrar que houve um pagamento e que ele não seria uma operação artificial. Né? E a tese do julgamento, para a gente, né, entender, a utilidade de justiça fiscal do órgão interno, gerando de parte dependente, por não expectativas de utilidade futura, à luz da Lei 932, do Decreto 3.000, que é o regulamento do regimento, regulamento do imposto de renda, é admitida em princípio quando é demonstrada a legitimidade das operações de efetiva aquisição de participação societária com ágio e de posterior recuperação, ressalvado ao fisco a comprovação da atividade do ágio em caso concreto. Então, cabe ao contribuinte demonstrar que essa operação não é artificial, independente dos requisitos. Né? Uma operação de ágio interno, acho que comprovar pagamento em algumas operações é meio difícil, né? Que elas foram realizadas sem ter pagamento, né? Porque foi, por exemplo, uma operação de incorporação, né, de capitalização com ágio e não pagamento nesse tipo de operação. Então, essa prova fica difícil. E no caso concreto, né, estamos analisando o caso da concreto, o recurso não foi conhecido com forma de comprovação do pagamento do preço e seguindo a súmula 7 do STJ, esse foi o fundamento da decisão. Então, para a gente poder concluir análise desse caso. Então, a lei aplicável define o resultado, a lei 9.532, sem vedação expressa, permitiu a tese favorável em abstrato, então abstrato é possível, não há vedação, e a lei 12.973 é mais restritiva e só aplica a partir de 2017. Há uma divergência jurisprudencial entre a primeira e a segunda turma da STJ, que tem posição distinta sobre ágio interno. A prova é decisiva, mesmo com tese favorável, a falta de comprovação do documental pagamento pode inviabilizar o direito. Houve súmula 7 como barreira para conhecimento do recurso especial, não se pode reexaminar provas, a conclusão do Tribunal de Justiça sobre fato é soberana, e o mandato de segurança de prova pré-constituída não é possível postergar a demonstração dos requisitos para uma fiscalização futura. Então, essas são lições que a gente tira do julgamento desse caso. Então, é importante você analisar o acordo, estudar o acordo e tirar também as suas próprias conclusões. E o objetivo aqui é te dar uma análise, uma semente do que seria o caso, e cabe a você estudar e tirar as suas próprias conclusões em relação a isso. Então é importante a gente acompanhar esse assunto, como é que vai ser a evolução da STJ, para a gente poder nos posicionar. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, né? Porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.